Olá, 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 meu aluno, aula especial. Por quê? Porque a gente vai falar sobre princípios e vou dizer, ó, vai ter questão daqui, vai ter questão daqui. Por que eu tô dizendo isso? Que é muito difícil a gente ter uma prova de arquivologia que não tenha princípios. Principalmente o princípio da proveniência. Esse é aquele matador, aquele que despenca, aquele que cai muito, aquele que a gente já espera que ele esteja na prova, mas pode ser que não seja ele, né? Pode ser que o examinador pense assim, gente, mas eu já cobrei tanto a proveniência, as últimas 10 provas que eu fiz foi proveniência, vamos cobrar um outro princípio aqui? Então fica bem ligado, bem de olho, vivo, ó, olho os dois, assim, nos princípios, que você vai precisar disso aqui para a tua nomeação. Então, bora lá. Vamos começar com o mais importante, o princípio da proveniência. Se a tua questão falar assim, princípio básico da arquivologia, proveniência, já fica ligado que o examinador está falando do princípio da proveniência. E sim, nós já falamos desse princípio quando a gente falou das atividades do arquivo permanente, que a gente falou sobre o arranjo. Né? Então eu já expliquei esse princípio para você no arranjo, mas como ele é tão importante, a gente vai falar de novo dele aqui, ok? Aqui o arranjo é aquela ordenação adequada dos fundos. O fundo é um conjunto de documentos provenientes de uma mesma fonte geradora e a gente precisa desse princípio da proveniência, então, para fazer o arranjo. Então, como é que eu ia explicar o arranjo para você sem explicar o princípio da proveniência? Não tinha como. E aqui a gente volta a falar então desse assunto. Então, o princípio da proveniência ele está ligado à origem do documento, né? Proveniência, origem. Ou seja, mesmo que esses documentos tenham a mesma tipologia, né, atividade geradora, ou que eles tratem de um mesmo assunto, vai se respeitar a origem do documento. Então, é um princípio intimamente ligado ao organograma da instituição. E aqui, a gente tem muito importante as palavras da Marilena Leite Paz, porque né, ela é uma arquivista incrível e que os examinadores gostam muito dela, principalmente Banca CESP gosta muito aí de dar um Ctrl+C, Ctrl+V no que ela fala, e outras bancas também, e por isso que a gente traz aqui exatamente o que ela coloca nas suas obras. Então, de acordo com a Marilena Leite Paz, esse é um princípio básico da arquivologia que eu já falei para você, né? Já comecei a aula falando que ele é um princípio básico, segundo o qual devem ser mantidos reunidos no mesmo fundo todos os documentos provenientes de uma mesma fonte geradora. E o princípio da proveniência ele corresponde à impressão inglesa, provenance, e à francesa. Não vou me atrever aqui, gente. Quem fala francês aí? Respeito aos fundos, né? Usada no Brasil, respeito aos fundos. Que tem autor que fala que é um princípio, mas outros, como a Marilena Leite Paz, fala que é uma expressão. Então, o que acontece aqui? Nós temos o princípio da proveniência, que significa origem, proveniência significa origem, e a gente tem, então, que seria a fonte geradora, né? Fonte geradora dos documentos, do fundo arquivístico. E o que é um fundo arquivístico? É o conjunto de documentos que tem a mesma fonte geradora ou proveniência, origem. Vou colocar fonte geradora. Fundo arquivístico é o conjunto de documentos que tem a mesma fonte geradora. Por exemplo, o fundo arquivístico da Polícia Federal, o fundo arquivístico da Receita Federal, o fundo arquivístico do INSS e assim por diante. Eu tenho aí o conjunto de documentos que foram gerados pela mesma instituição, né, pela mesma origem. Então, o que esse princípio da proveniência diz para mim? Que quando esses documentos
eles forem armazenados, eles não podem ser, por exemplo, reclassificados por assunto. Por exemplo, o INPS foi extinto e deu lugar ao INSS. O que fazer com os documentos do INPS? Então, vamos dizer que o INSS, que é a instituição que está dando lugar ao INPS, ela vai custodiar esses documentos. Não vai se misturar os documentos do INPS com o INSS por respeito aos fundos, ó, a expressão respeito, por respeito aos fundos, por respeito ao conjunto de documentos que tem a mesma fonte geradora, a mesma origem, eu não vou misturar os documentos do INPS com os do INSS. Imagina, tem tudo a ver aqui, eu poderia reclassificar esses documentos por assunto, auxílio-doença, aposentadoria e misturar. Mas não pode. Por quê? Porque o princípio utilizado, o princípio básico, norteador da arquivologia, é o princípio da proveniência. E ele fala que não pode fazer isso, que eu vou arquivar em fundos separados. Então, eu vou ter o fundo arquivístico do INPS e o fundo arquivístico do INSS. Eu não misturo esses documentos. Então, esse princípio tem que ficar muito fixo aí na sua memória. Ok? Então, ainda falando sobre o princípio da proveniência, quando o fundo é constituído de documentos de gêneros diversos, filmes, fotografias, o que pode acontecer? Esses documentos podem precisar, requerer, exigir uma guarda especial por causa do suporte, lembra? Eles precisam de uma temperatura adequada, de umidade adequada. Então, pode ser que eles não possam ficar ali fisicamente junto ao fundo. Então, pode ser que eles precisem ficar fisicamente armazenados em local diverso. Pode acontecer isso? Pode. Só que tem que ser feita uma referência correspondente no fundo ao qual pertence. Ok? Então, para ele não se perder aí do fundo arquivístico. Outro princípio da integridade ou indivisibilidade, que é um princípio também que a gente vê cair bastante. O que ele fala? É a preservação sem dispersão, mutilação, alienação, destruição não autorizada ou adição indevida, no arquivo. Então, o que é integridade? Integridade é manter-se íntegro, manter o original. Se eu tenho um documento, eu não posso nem retirar informações desse documento e nem colocar informações nesse documento sem autorização. Com autorização, claro que pode. Sem autorização, não pode. Então, isso que é o princípio da integridade ou indivisibilidade. Próximo princípio da unicidade. Então, num arquivo, a gente tem que o documento ele é único e a informação ela é única. Quando a gente fala que um documento é único, não está se dizendo que é proibido ter cópias, ter vias, mas que essas cópias, essas vias, elas somente vão existir caso necessário, ok? Não vai se fazer cópias sem necessidade. Então, isso é unicidade, evitar esse volume aí de documentos desnecessariamente. Uma das maneiras é ter esses documentos únicos. E eu posso ter a unicidade do documento, que é evitando cópias. Tá? Você recebe aí o teu boleto de conta de energia elétrica. E aí você viaja, chega o dia de pagar, você esqueceu o boleto. Você pode pedir uma segunda via digital, mas você não fica acumulando, todo mês vou fazer cópia, só por fazer. Não. A mesma coisa no arquivo, só quando precisa. E a gente também tem a unicidade da informação. Se eu tenho um documento, por exemplo, com 10 páginas, e ele contém aqui determinada informação, e eu tenho um outro documento de uma página que só contém essa determinada informação, como essa informação já está contida no documento de 10 páginas, eu posso eliminar esse aqui, porque eu já tenho a informação no arquivo. Percebe? Então, isso também diz respeito à unicidade. Então, é o princípio arquivístico, segundo o qual
A mesma informação contida em mais de uma espécie documental determina a preservação de um único exemplar. Os documentos de arquivo conservam seu caráter único em função do contexto que eles foram produzidos, ou seja, se eu tenho aqui um boleto de conta de luz, ele é um boleto de conta de luz. Você tem um boleto de conta de luz, mas são documentos únicos, percebe? Por causa do contexto que eles foram produzidos. Também diz respeito à unicidade esse conceito. E a unicidade do documento, né, que fala aí que das vias ou cópias que eu já expliquei para você, e unicidade da informação também, se eu tiver, já expliquei para você, se eu tiver informação em mais de um documento, eu posso, não tenho necessidade de ter este documento, posso eliminar. Princípio da organicidade, também muito importante. Os arquivos produzidos por entidade coletiva, pessoa jurídica ou física, refletem estrutura e as atividades de sua entidade mantenedora no contexto da organização dos conjuntos documentais. Então, o que ele significa aqui? Que quando eu olho para os documentos, eu estudo, eu analiso os documentos de uma instituição, eles refletem a estrutura dessa instituição. Eu consigo saber como essa instituição é estruturada e o que essa instituição faz, né? O que ela produz de documento. Um exemplo, se você vir no meu estúdio, você vai encontrar documentos de informática, você vai encontrar material de arquivologia, de yoga, de meditação, enfim, das coisas com as quais eu trabalho. Você não vai encontrar raciocínio lógico, direito, português. Não vai mesmo. É a mesma coisa numa empresa, numa instituição. Quando você analisa os documentos dessa instituição, você também sabe com o que essa instituição trabalha. E aí, quando a gente fala de organicidade, a gente fala que os documentos eles têm um vínculo um com os outros. Né? Sempre esses documentos estão vinculados. Por exemplo, os documentos que eu produzo com o trabalho estão, né, seja meditação, seja yoga, seja informática, arquivologia, que são coisas completamente distintas, eles estão vinculados ao meu trabalho, à minha pessoa. Eles têm esse vínculo entre eles, ok? Assim como no corpo humano, né? Nós temos vários órgãos que cada um faz uma coisa, mas todos estão vinculados a me manter vivo, meu corpo funcionar direitinho, então todos estão interligados aí de alguma forma. Princípio da cumulatividade e naturalidade. Então esse princípio ele diz que os documentos eles são uma formação orgânica, progressiva e natural. Quando a gente fala orgânica, é essa coisa do vínculo que eu falei na organicidade. Os documentos eles têm vínculo entre si. Né? Então, a progressividade é que o volume desses documentos eles só tendem a aumentar. Não é verdade? Enquanto a instituição estiver aberta, enquanto a pessoa física, a pessoa está viva, os documentos eles só aumentam, cada vez mais se produz e recebe mais documentos dia a dia. E essa produção de documentos ela é natural, por isso que a gente tem aqui essa parte orgânica, progressiva e natural. Porque ninguém fala assim, eu vou, sei lá, um bebê nasceu, ele fez lá a carteira de vacinação, o pai dele foi lá e fez a certidão de nascimento. Isso é natural. A pessoa precisa desse acúmulo de documentos, né? Ele precisa acumular, então os documentos são acumulados naturalmente. Por quê? Porque eu preciso disso para ter a minha vida. Um arquivo também, ele vai, para que ele preste os seus serviços, ele naturalmente vai acumular documentos, senão ele não vai conseguir. Você percebe que ele não vai conseguir fazer nada sem documentos? Não vai conseguir. E é progressivo, isso só aumenta dia a dia, a criança nasceu, tem a carteira de vacinação, tem a certidão de nascimento, e aí? Aí começa a carteirinha escolar, começa a carteira de identidade, CPF, carteira de motorista, título de eleitor, e assim vai, daí começam os boletos, começam os certificados, e assim vai o acúmulo natural, progressivo e orgânico dos documentos. Então, o princípio da cumulatividade, naturalidade. Princípio da pertinência é um princípio em desuso
que a banca que mais ama de coração esse princípio é a banca CESP. Então, esse princípio, ele diz que os documentos, né, de fundos arquivísticos, eles devem ser reclassificados por assunto. É isso que você ouviu. É pegar lá o exemplo do INPS e INSS e misturar esses documentos dos dois fundos diferentes, lá por assunto, auxílio-doença, aposentadoria. Professora, mas isso não vai contra o princípio da proveniência, que é um princípio básico norteador da arquivologia? Vai. E é por isso que o princípio da pertinência está em desuso, mas para a prova ele ainda cai. Então, esse princípio também é chamado de temático. Por quê? Porque ele vai classificar os documentos por assunto, sem levar em conta a proveniência e a classificação original. Ou seja, ele está totalmente contra o que é a arquivologia nos dias de hoje. Por isso ele está em desuso, ok? Princípio da territorialidade. É um princípio que diz que os arquivos devem ser conservados em serviços de arquivo do território que foram produzidos. Então, produziu o documento aqui no Brasil, vai se manter armazenado esses documentos aqui no Brasil. Tem exceção? Tem exceção. Por quê? Porque eu posso ter os documentos elaborados pelas representações diplomáticas, né, que estão fora aí do nosso país, ou resultante de operações militares. Então, eu tenho essas duas exceções, e isso aqui cai bastante em prova, essas exceções. Fica bem ligado. Também é conhecido como o princípio da proveniência territorial. Então, aqui, princípio da proveniência, integridade, que a gente viu, unicidade do documento da informação, organicidade, cumulatividade, naturalidade, pertinência, territorialidade. Existem outros? Existem, mas esses aqui são os mais importantes para a nossa prova. Se você vir algum princípio aí que você não viu aqui, é porque ele cai pouquíssimo. Você pode mandar para o meu e-mail, kquadros@gmail.com, que eu respondo para você, tá? Se vir alguma questão. Mas a gente dá uma enxugada, porque só de legislação a arquivologia ela é extremamente extensa. Então a gente tem que enxugar para colocar aqui para você. Bom, aqui tem um resuminho. Olha aqui. Também um princípio que eu não falei, deixa eu falar aqui. O princípio da custódia intacta ou santidade, ordem original. Ele pode ser chamado tanto de princípio da custódia intacta ou santidade, ou de ordem original. Então, esse princípio, ele diz que o arquivo deve conservar o arranjo dado pela entidade coletiva, ou seja, não se pode mudar o arranjo, como ele foi organizado. Ó, ordem original, tá vendo? Não se muda a ordem original desse documento. Então, o fundo do INPS veio lá com determinado arranjo, para o INSS armazenar, ele tal qual vai armazenar. Ok? Então, aqui um resuminho e tem um princípiozinho aqui que a gente não tinha visto na teoria, mas que eu acho que é legal você saber também, que de vez em quando também ele está em prova. Disparado, o que mais cai é proveniência. CESP gosta de cobrar pertinência, territorialidade, organicidade, são aí os que mais caem em prova, ok? Então, terminamos aqui a nossa aula falando sobre os princípios da arquivologia e espero você na próxima aula. Grande beijo e até lá!